Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite de quarta-feira. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. E o tema da mensagem é a imortalidade da alma. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto bíblico. Diz assim o apóstolo: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender esta palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos nós outra vez, no Teu santuário, no Teu santo templo, em obediência ao Teu mandamento, porque não pode o cristão viver em desobediência à Tua palavra. O cristão, ele se submete aos Teus decretos, aos Teus estatutos, aos Teus juízos. Ele procura sempre estar dentro do centro da vontade soberana de Deus. E é isso que nós temos procurado fazer, Senhor. Aqui estamos para ouvir a Tua voz, para aprender de Deus, para crescer no conhecimento da verdade, para que possamos viver uma vida agradável aos Teus olhos, para que não sejamos mais levados por qualquer vento de doutrina, para que não sejamos manipulados na nossa fé por homens perversos e maus, por homens inescrupulosos, mas que tenhamos a nossa vida alicerçada sobre a rocha. A rocha é o Senhor, a rocha é a Tua verdade. Então fala-nos nessa noite, fala aos Teus pequeninos, aos Teus eleitos, aos Teus escolhidos. Usa-me, Senhor, como Teu mensageiro, como Teu profeta, como Teu pastor. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a Tua palavra com verdade. E que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o crescimento espiritual da igreja. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos aqueles que creem digam amém e amém. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, é impressionante, mas quando se fala sobre a imortalidade da alma, esse ainda é um tema que gera muita discussão dentro da igreja. Umas pessoas perguntam assim: o que acontece após a morte? O que acontece quando uma pessoa morre nesse mundo? Outras dizem assim: será que realmente o espírito do homem é imortal? Será que há uma imortalidade? Porque, infelizmente,
ainda existe um grupo de pessoas, ainda existe uma parcela da igreja que não crê na imortalidade da alma. Eles dizem que só quem é imortal é Deus, senão só Deus é imortal. O homem acabou aqui, morreu, se finir, acabou a história para sempre. E eles usam esse versículo aqui, ó, que eu abri a mensagem para respaldar esse ponto de vista. Ele diz, está aqui, ó, o único que possui imortalidade. Aí diz, aí está a prova, aí está a verdade. O único que é imortal é Deus. Ele diz, só Deus é imortal. E Deus é imortal para poder ficar gerindo a terra enquanto as pessoas estão vivas nela. O problema é que essa gente esquece de que a imortalidade é um dom. A imortalidade é um dom. E Deus, Ele tem o poder de conceder essa imortalidade aos seus filhos. Eles esquecem desse detalhe. Por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz à igreja, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer dizer que Deus dá gratuitamente aos seus filhos o dom de quê? Da vida eterna. Agora, aqueles que não creem na imortalidade do homem, na imortalidade da alma, eles defendem, né, os seus pontos de vista. E um dos argumentos que eles usam é dizer que lá no Velho Testamento não se vê esse ensino de que o homem seja imortal, de que haja alguém nessa terra que seja imortal. Então eles dizem, olha, o ensino do Velho Testamento é que a morte, ela é na realidade o final de tudo. Morreu, acabou. Só que isso não é verdade. Irmãos, no Velho Testamento há sim ensino sobre a imortalidade da alma. Mas o que acontece é que nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas uma espécie de revelação progressiva. É isso que nós vemos aqui na Bíblia. Aquilo que é revelado lá no Velho Testamento, ele vai se tornando mais claro, ele vai se tornando mais nítido quando você começa a ler o Novo Testamento. À medida que nós vamos examinando as Escrituras, as coisas começam a se aclarar. Elas vão se tornando mais claras, elas vão se tornando mais visíveis, elas vão se tornando mais nítidas, até que elas se tornam absolutamente claras. É isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Então vou ler. Ele diz assim no versículo 10: e manifestado agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Veja, trouxe à luz a vida e a imortalidade. Mas tudo já estava lá no Velho Testamento. Tudo já estava lá nas Escrituras antigas. Só que estava lá no Velho Testamento de uma maneira superficial, de uma maneira incompleta, de uma maneira não revelada completamente. Mas eu quero que você veja no Salmo 16, por exemplo. Salmo 16, versículo 10 e o versículo 11 também. Davi diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Está falando de quê? Da imortalidade. No Salmo 17, só virar uma página.
versículo 15, ele diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha, contemplarei a tua face. Veja como a imortalidade é expressa de uma maneira muito clara aqui nesse salmo. Esses dois salmos que eu estou mostrando para a igreja, eles dão uma ênfase muito grande a essa doutrina da imortalidade. E é por isso que eles são citados inúmeras vezes lá nos escritos do Novo Testamento. Aqui no Velho Testamento ainda, abra no livro de Jó. Jó capítulo 19. Jó 19, versículo 25 e 26. Jó disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Quer dizer, Jó estava dizendo aqui que mesmo que ele morresse, ele cria num Redentor que vive. E que esse Redentor, por fim, ele diz, se levantará sobre a terra. E aí, eu ressuscitado, verei a Deus. Está falando de quê? Da imortalidade da alma. Da imortalidade do homem. Está aqui. Está falando da ressurreição também. No Salmo 73. Salmo 73. Versículo 24. Olha o que diz aqui Asaf, o salmista: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Aleluia. Olha, tu me guias com o teu conselho, tu me guias com a tua palavra, tu me guias com a tua verdade, e depois, quando eu morrer, quando eu deixar de existir desse mundo, tu me recebes na glória. Está vendo? Agora, fora tudo isso aqui, no Novo Testamento, nós temos uma afirmação do Senhor Jesus Cristo sobre a imortalidade, que é o que nós estamos tratando agora. Aonde está isso, pastor? Lá em Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. O Senhor disse assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele está deixando absolutamente claro para a igreja que ainda que o nosso corpo de carne, ainda que o nosso corpo mortal seja destruído nesse mundo, o nosso espírito permanece eternamente. Aqui, ó. Tem também um momento, isso está aqui em Mateus capítulo 22, que Jesus foi questionado pelos saduceus acerca da imortalidade da alma, a respeito da vida eterna após a morte, da vida após a morte, porque os saduceus ensinavam que não havia ressurreição. E eles foram questionar Jesus. Mateus 22, capítulo 22 de Mateus, versículo 31 e 32. Então Jesus disse assim: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Quer dizer, Jesus afirmou que Deus não é Deus de mortos, ele é um Deus de vivos. Está aqui. Quer dizer, o argumento de Jesus é que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. E que Deus continuava sendo o Deus deles. Só eles não morreram, eles estão vivos. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó. Olha, em Êxodo capítulo 3, segundo livro da Bíblia, Êxodo 3, versículo 6, quando Deus fala com Moisés, lá no deserto, disse mais:
Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você vê, ele não disse a Moisés: Moisés, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac, eu era o Deus de Jacó. Não, porque se Deus tivesse dito isso, significaria o quê? Que Abraão, Isaac e Jacó não existiam mais. Já tinha acabado a existência deles. Mas quando ele disse, eu sou, Deus estava deixando absolutamente claro que esses três homens que ele estava se referindo, Abraão, Isaac e Jacó, estavam vivos naquele momento. Eu sou o Deus, Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando ele repete isso aqui, olha, Deus estava mostrando que na verdade ele conhecia esses homens, né? Ele amava esses homens de uma maneira pessoal, de uma maneira individual. Então, não podemos de maneira nenhuma dar ouvidos a esses ímpios, a esses hereges que dizem que não há imortalidade, que a vida acaba aqui nessa terra, que morreu, cessou tudo. Absolutamente não. A nossa maior esperança é saber que nós viveremos eternamente com Deus. A nossa maior esperança é saber que estamos aqui nesse mundo apenas de passagem, que a nossa verdadeira identidade é de um espírito que por um breve período de tempo está revestido por um corpo de carne, mas daqui a pouco chega a hora de ir embora, o corpo vai para o pó como era, e o espírito volta para Deus que o deu. O espírito permanece. Bom, agora tem uma outra questão que muita gente levanta dentro da igreja, que é saber o que é que ocorre entre a morte física e a ressurreição. O que é que ocorre nesse período? A pessoa morreu hoje, fisicamente morreu, um filho de Deus, um eleito de Deus. O que é que ocorre, pastor, entre esse período que ela morreu até o dia da ressurreição num corpo glorificado? Porque você sabe que a ressurreição é um ensino bíblico, né? Então, qual é a nossa condição entre a morte nesse mundo e a ressurreição vindoura? Como é que fica o nosso espírito depois que o corpo morre? Bom, se ensina muita coisa sobre isso, mas o que mais é ensinado dentro da igreja evangélica é que o espírito dos filhos de Deus ficam dormindo após a morte. Não, quando morre, o espírito fica dormindo, um sono profundo, até o dia que Jesus voltar. Alguém já ouviu esse tipo de ensino? Já ouviram isso? A maioria ouviu? Olha. Então eles dizem que o espírito fica assim num estado de inconsciência, num sono profundo, e que permanece assim até o dia da ressurreição. Pastor, baseado em que eles criaram esse tipo de ensinamento? Haja gente a dormir, hein? E se tiver gente roncando, aí é que é um problema, né? Aí ainda vai incomodar a pessoa que está lá dormindo. Olha, eles criaram esse ensinamento e tentaram fundamentar esse ensino baseado em 2 versículos que eu quero mostrar para a igreja agora. O primeiro está em 1 aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 em diante. Vamos ler do 50 ao 52. Paulo disse assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É verdade. Por isso que nós vamos receber um corpo glorificado. Aí ele diz no versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse é o primeiro versículo. Mas tem outro. 1 Tessalonicenses, primeira epístola à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 13. Ok?
Então ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Você está vendo aí, ó? Paulo está dizendo que quando a pessoa morre, o espírito fica dormindo. Ele não quer que nós sejamos ignorantes com respeito aos que estão dormindo, com respeito aos que dormem. Não, absolutamente não. Quando Paulo usa a expressão todos dormiremos, ou aqui os que dormem, irmãos, isto aqui é um eufemismo para a morte. Pastor, o que é eufemismo? Aí já é regra de português. Eufemismo é quando você emprega expressões mais agradáveis, termos mais agradáveis, para suavizar uma outra expressão. Por exemplo, tem gente aí balançando a cabeça que entende do assunto, né? Muito bem. Por exemplo, você vira para uma pessoa e diz assim: olha, vem cá, você faltou com a verdade, viu? Não é uma maneira muito mais suave, muito mais elegante do que dizer: você mentiu. Você faltou com a verdade. Olha, aquela pessoa ali subtraiu os bens de fulano. Ao invés de dizer, olha, ele furtou os bens de fulano, você usa um eufemismo: subtraiu. Olha, o irmão fulano viajou para Deus. Não é muito mais suave do que dizer, olha, o irmão fulano morreu. Olha, o irmão fulano acabou de viajar para Deus. Você está falando da morte. Então, nesses dois versículos aqui, Paulo está ensinando que quando o Senhor Jesus voltar, quando se der o dia da segunda vinda, aqueles que ainda estiverem nesse mundo, num corpo de carne, aqueles que ainda estiverem vivos, terão os seus corpos transformados, porque carne e sangue não herdará o reino de Deus, receberão de Deus um corpo glorificado e reinarão eternamente com Deus, junto com aqueles que já morreram. Então a verdade é que existe após a morte uma existência consciente. E antes da ressurreição, a pessoa também está consciente. Não existe essa coisa que o espírito fica dormindo. Por favor, não acreditem nisso. Aliás, o exemplo da transfiguração também é muito importante. Mostra isso. Mateus 17. Mateus capítulo 17. Versículo 1 em diante. Porque se fosse para ficar dormindo, eu preferia ficar aqui. Dormindo. É muito melhor vivo, mesmo com todos os problemas, com todas as lutas, mas mantendo essa comunhão com Deus. Mantendo esse relacionamento com Deus, né? Então vamos lá. Mateus 17, versículo 1 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Você vê? Moisés e Elias, no alto do monte, quando houve a transfiguração, conversaram com o Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam dormindo, eles não estavam num estado de inconsciência, aguardando chegar o dia da ressurreição, como se ensina em muitas igrejas. Não, fica dormindo, aguardando chegar a ressurreição. Não, está aqui, ó. Apareceram os 3 lá, pelo Senhor, como é bom estar aqui. Se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Então estava lá, falando, dialogando, conversando com o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse algo muito importante sobre esse tema, quando ele escreveu a sua segunda epístola, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Ele diz: Entretanto,
estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha, o apóstolo está dizendo aqui claramente que há uma existência consciente após a morte. Olha, é preferível deixar esse corpo e habitar com o Senhor, e viver com o Senhor lá na eternidade. Está aqui, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Vou ler. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você está vendo? Como é que João viu os espíritos, as almas do que haviam sido mortos, do que haviam sido martirizados por causa da verdade da palavra, por causa do testemunho que deram? Eles estavam conscientes e ainda cobrando de Deus justiça sobre os ímpios, sobre os que fizeram isso aqui. Então esse ensino de que a alma fica dormindo após a morte é totalmente antibíblico. E tem mais uma coisa: tanto o eleito de Deus como o ímpio, após a morte, estarão no estado de consciência. Só que o cristão, o eleito, desfrutando da alegria de estar eternamente com Deus, e o ímpio e o incrédulo num estado de miséria eterna. Você sabe qual é o problema? É que o ímpio, o joio, o vaso de desonra, o filho do diabo, eles não aceitam esta verdade aqui. Eles dizem, irmãos, que aqueles que não recebem de Deus o dom da vida, a imortalidade, a vida eterna, eles quando morrem, simplesmente deixam de existir. Eles não. Quem não receber de Deus o dom da vida, quando morre, acabou de existir. Mas baseado em que, pastor, os ímpios dizem isso? Vou mostrar. 2 Tessalonicenses, vamos voltar lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Deixa eu ler o 8 para ficar mais compreensível, né? Que ele está falando aqui sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que ele virá com os seus anjos em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aí no versículo 9 ele diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, eles dizem que isso aqui é uma coisa absolutamente impossível. Ele diz, não pode ser uma destruição eterna, porque destruição, ele diz, significa realmente destruição. Então ele diz, é absolutamente inconcebível que algo continue sendo destruído eternamente, interminavelmente. Isso não pode existir isso aqui. Então eles dizem, destruição significa uma completa desintegração. É o fim de alguma coisa. Olha, a caixa foi destruída, desintegrou, caiu uma bomba sobre ela, sumiu. É isso que ele diz. O problema é que esse tipo de ensinamento contraria toda a verdade da Bíblia, irmão. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, a verdade de Deus qual é? É que nesse mundo aqui existem o joio e o trigo. Aqueles que são cristãos, aqueles que não são cristãos. Aqueles que são de Deus, aqueles que são do diabo. Agora, entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus, há uma diferença muito grande. Qual é a diferença, pastor? É que uns vão desfrutar da bem-aventurança, de uma vida eterna com Deus, viverão eternamente com o Senhor, e aqueles que não pertencem a Deus sofrerão penalidade de eterna destruição, um castigo eterno, um sofrimento eterno, que não terá fim nunca.
Então o ensino da Bíblia Sagrada é totalmente contrário a essa ideia do aniquilamento total do ímpio. Não, o ímpio morreu, foi aniquilado, acabou ali a história. Os adventistas falam alguma coisa sobre isso, né, irmão Geraldo? Morreu, acabou, não existe essa coisa de ficar, não é isso? Os adventistas creem assim. Oi? Testemunho de Jeová também. Abre em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, toda a raça humana tem medo da morte. E esse medo que as pessoas têm da morte é exatamente devido ao castigo que vai sobrevir ao pecado depois da morte, ao pecador depois da morte. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: muita gente gostaria de saber que com a morte, olha, acabaria tudo. A morte era o fim de tudo. Tudo estaria resolvido. Morreu, resolveu todas as coisas. Olha como a gente desse mundo que gostaria que as coisas fossem assim. Aí eles iam dizer assim: não importa o que nós fizermos nesse mundo, a gente pode fazer o que for, porque na hora que a gente morre, acabou tudo. Acabou mesmo, morreu, acabou, não tem que dar satisfação a ninguém. Só que não é assim. A Bíblia diz que há juízo depois da morte, há sofrimento, há castigo, que vão durar eternamente na vida dos ímpios. Não é morrer e acabou o sofrimento, não. Vão sofrer eternamente. Os filhos de Deus estão livres disso aqui. Mas os do diabo, os vasos de desonra, eles sentem um verdadeiro pavor da morte, porque no íntimo, eles sentem que há um castigo após a morte. No íntimo, eles sentem que há alguma coisa que vai acontecer com eles depois da morte. E eles querem enganar a si mesmo. Eles querem acreditar que morreu, acabou a história, findou com tudo. Não. Volte em Mateus. Mateus capítulo 25. Versículo 46. Não vamos ler o 41 também. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os filhos do diabo, né? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí no versículo 46, irão estes para o castigo eterno. Olha, castigo eterno. Porém os justos para a vida eterna. Quer dizer que o contraste entre o justo e os injustos é exatamente esse contraste entre a vida eterna e o castigo eterno. Então, se não existisse destruição eterna, então também não haveria vida eterna. Uma coisa anularia a outra. O contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é exatamente esse aqui. Uns têm vida eterna, outros têm castigo eterno. Aqui, ó. Venha outra vez em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Ele diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a todos os filhos do diabo, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então os filhos do diabo, irmão, eles vão sofrer penalidade de eterna destruição, eterno sofrimento, eterno castigo, mas aqueles que são de Deus vão desfrutar eternamente das bem-aventuranças. Você morre, o teu corpo morre, o teu espírito vai direto para Deus. Você fica num estado consciente, sabe? Não fica dormindo, tirando um cochilo, tirando um sono, esperando a ressurreição. Não, absolutamente não.
Você fica num estado absolutamente consciente com Deus lá na eternidade. Amém? E para não pairar dúvidas, eu vou terminar mostrando no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 43 em diante. Deixa eu ler o 42 também. Todos acharam? Então acompanhe, por favor, a leitura. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ora, se como eles dizem, a morte é o fim de tudo, então não haveria necessidade de um fogo que nunca se apaga. Para que haveria esse fogo que nunca se apaga? É exatamente para imputar sofrimento eterno a essa gente. Enquanto nós viveremos eternamente uma vida de bem-aventurança, uma vida de bonança, desfrutando do paraíso de Deus, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá doença, não haverá violência, não haverá conflitos entre o homem e a natureza, entre a natureza e o homem, entre a natureza com a natureza, onde nós viveremos eternamente com o Senhor, os filhos do diabo sofrerão penalidade. Qual é a penalidade? Eterna destruição, eterno sofrimento. Interessante, né, que Jesus disse: seu verme não morre. Ou seja, eles vão estar num estado de punição eterna. Entendeu, irmão Geraldo? Eternamente punidos, eternamente sofrendo. É isso que está reservado para os filhos do diabo. E para nós que somos de Deus, as bem-aventuranças de uma vida eterna com Deus, sem doença, sem sofrimento, sem dor, sem ninguém para te encher a paciência, sem ninguém para puxar o teu tapete, sem nenhuma doença para te causar sofrimento, não haverá morte, não haverá luto. Olha, o paraíso eterno de Deus, irmão, é a volta ao começo. E os filhos do diabo? Penalidade de eterna destruição. E é isto que nós aguardamos com ansiedade. Por isso que Paulo dizia: olha, eu prefiro sair desse corpo e habitar para sempre com o Senhor. Claro, é evidente. Claro que é muito melhor, né? Quando se habita com Deus, antes do Senhor estabelecer o seu reino eterno, quando Ele cria novos céus e nova terra, você já saiu desse mundo de sofrimento. Porque aqui no mundo é só sofrimento, é só pesar, é só amargura, é só aflição. Mas quando você habita com o Senhor, você está lá em perfeita consciência, em perfeito juízo, vivo, porque Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Deus.